Então eu quero que o Jorge falasse um pouquinho sobre a música que ele gravou, ao qual eu sou muito fã dessa música. Aonde nós andamos, eu não me canso de pedir a ele que louva esse louvor tão bonito que ele gravou. Inclusive... E ele vai discriminar para vocês sobre essa gravação. Inclusive, eu queria até falar que numa próxima vez a gente vai vir um pouco mais preparado para o Jorge poder tocar, pô. A gente ser agraciado aí por essa música aí. Sim, com certeza a gente traz aí um instrumento, aí um teclado, né? E faz a... Mas a música que ele está falando, que tem o título O Cego que Vê, justamente essa música surgiu no momento que eu estava com complexo de inferioridade, entendeu? Que eu não queria ser visto, que eu lutava para disfarçar a cegueira, essa coisa toda. E aí surgiu essa música, O Cego que Vê. E é aquela história, cara. O cego, alguém diz, eu não lembro agora quem foi que falou, que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Mas a cegueira não se limita só à visão física. A visão física você só não consegue enxergar o mundo físico, claro, né, Tiago? Sim. Com a visão física você não consegue alcançar o mundo físico, mas a questão da visão não se limita só ao mundo físico, né? Boa. Sua vida não se limita só ao mundo físico, entendeu? É interessante, porque é um gancho que eu queria entrar mesmo, Jorge. Você pegou um negócio legal, interessante aí. Existem dois tipos, eu vivo escutando isso, até o pastor Sidney já falou várias vezes isso. Temos a visão física e a visão espiritual. O que quer dizer isso? Então, primeiro porque o ser humano, por mais que alguém não queira aceitar, mas é um ser tricotômico. Esse é um termo meio teológico. O homem é composto de espírito, alma e corpo. Então o homem é um ser espiritual também. Não é só uma pessoa física. Ela tem parte espiritual dentro dela. Deus já criou o ser humano com algo espiritual dentro dele. Inclusive, o ser humano tem um vazio no coração dele, Tiago, do tamanho de Deus. Uau. Ou Como seja, assim? Explica pra nós. Só quem preenche esse vazio no coração do ser humano é Deus. Quando eu falo homem, estou falando do ser humano do modo geral. Por que Sim. Por que muita gente mergulha nas drogas, mergulha no sexo, mergulha no dinheiro, qualquer coisa, sabe, naquilo que é ilícito, busca desesperadamente alguma coisa? É procurando preencher esse vazio, entendeu? Procurando preencher esse vazio, porque essa lacuna está dentro do ser humano e a pessoa, às vezes, por ignorância, por falta de conhecimento, ela não sabe o que é e quer excluir Deus da vida, mas não tem como, porque Deus já criou o ser humano assim. O ser humano não é produto da evolução, irmão, não é alguém que surgiu por acaso, não deu explosão, nada. O ser humano foi Deus quem criou. E quando ele criou, diz que é a sua imagem conforme a sua semelhança, ou seja, o ser humano tem características de Deus dentro dele. Tá? Não físico, porque Deus é espírito. Mas, por exemplo, você conhece alguém que você diz, essa pessoa é boa, gente boa. Você conhece alguém que pratica bondade? Claro, essa pessoa que pratica bondade, essa bondade que ela tem é uma característica de Deus. Deus é bom. O ser humano perdeu, digamos assim, 99% dessa característica por conta do pecado que entrou no mundo. Mas o ser humano ainda tem partícula, ainda tem faceta da moral de Deus, da imagem de Deus dentro dele. Não perdeu totalmente. Uhum. Tá? Então, porque o ser humano é espírito, então vem a visão espiritual. Jesus, uma certa vez, querendo mostrar isso, em Mateus, no capítulo 6, versículo 23, ele disse, olha, se os teus olhos forem bons, você vai enxergar bem. Ele está falando quanto à percepção da vida. Mas se os teus olhos forem maus, você vai andar em densas trevas. Em densas trevas. Então, o indivíduo, a visão espiritual, ela garante a você enxergar, ver o outro, ver uma outra, amar o próximo,
olhar para as pessoas além da cor da pele, que é o que a gente está vivendo hoje, tanto preconceito. Hoje está bem não complicado. Hoje você não pode falar nada, não pode fazer nada, que tudo é... Você está entendendo? É falta dessa visão de Deus. Então, olhar para dentro de você mesmo, e muitas vezes o indivíduo arrogante que acha que é alguma coisa, que anda com o nariz empinado, entender que ela não é nada. Inclusive, essa pandemia trouxe essa reflexão para o ser humano. Você viu que todo mundo ficou no mesmo barco. Pode ter dinheiro do jeito que for, mas todo mundo tem que ficar em casa. Teve que, deixar de ir aos melhores restaurantes. Teve que se privar. Teve que se privar de todo mundo, não é questão de dinheiro. Isso já é... Deus aproveitou essa situação para trazer, olha para você, olha quem é você, entendeu? Porque tem muita gente se achando, acha que ter dinheiro... Dinheiro é o seguinte, dinheiro não traz felicidade, traz conforto. Traz conforto. De repente, quem tem mais dinheiro vai ter um carro que eu não tenho, vai ter uma casa que eu não tenho, maravilha, conforto. Agora, felicidade não. E ter momentos de alegrias não quer dizer que você é feliz. Não, não é? Não. A alegria é momentânea. Exatamente. Entendeu? A felicidade não consiste na abundância de bens que você possui. Não tem nada a ver. Tem muita gente equivocada com isso. Entendeu? Então, mas a visão espiritual é exatamente essa. É você ter uma percepção da vida, é você entender que você é um ser humano, que precisa de respeito, etc. Mas que você não é melhor do que ninguém, tá? Mesmo que você tenha um emprego bom, tenha dinheiro, tenha alguma coisa, mas você precisa ter que você é humano, você é um ser humano e que também precisa de Deus. A visão espiritual te traz essa necessidade, essa visão de que você precisa de Deus. Entendeu? Isso é verdade. Surgiu uma dúvida, Jorge, que o senhor falou dessa tricotomia, que seria corpo, alma e espírito. Perfeito. Teria, por exemplo, o corpo é o corpo físico nosso. Assim, qual que seria a diferença entre alma e espírito? Assim, porque em geral as pessoas acabam tratando isso como duas coisas, tipo alma, talvez a mesma coisa que o espírito. Qual daria para explicar para a gente de uma forma... Eu vou te mostrar apenas 2 textos bíblicos, porque realmente tem alguns teólogos que sustentam só a questão do corpo e alma, e tem teólogos, a maioria deles defende essa tricotomia, essa questão de corpo, alma e espírito. Mas olha só, pelo menos 2 textos, um deles está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz, o apóstolo Paulo aconselhando um grupo de cristãos ali, ele disse assim, que o Deus de paz vos santifique em tudo. E aí ele diz, em todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente repreensíveis para a vinda de Jesus Cristo. Então Paulo aí destaca o corpo, alma e espírito. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12 e versículo 4, ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão das juntas e medulas, alma e espírito. Então, eles destacam também a questão da tricotomia, tá? Que seria o corpo físico, claro, inclusive alguns estudiosos dizem que o homem é um espírito que possui uma alma e um corpo. O corpo físico, claro, que tem contato com o mundo material, a alma, que é a sede das emoções, onde você sente vontade, tristeza, alegria, isso é alma, e o espírito seria a parte que você tem intimidade com Deus. Legal. Certo? A parte que você tem comunhão com Deus é o espírito. Interessante, né? Porque para muitas pessoas alma e espírito seria a mesma coisa, né? Sim. Para algumas pessoas não, mas não é. E só a palavra de Deus separa. Só a palavra de Deus separa. Interessante. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu ouvi dizer, eu estava pela internet e tal, estava lendo algumas coisas a respeito da teologia e tudo mais, e teve uma pessoa que indagou o seguinte negócio. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Que, antigamente, nós vivíamos, a civilização era politeísta, né? Então eles acreditavam ali em vários deuses. Vários deuses.
E teve uma pessoa que indagou isso agora, falou assim, então, como você me explica Pai, Filho e Espírito Santo? Isso é politeísmo também? Não. Então eu queria deixar isso para vocês também, porque ele indagou isso, eu achei meio estranho, mas eu queria ouvir vocês falarem sobre isso. Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses. Tá? Não são três deuses. É uma só pessoa, ou seja, eles são 3 em 1. São 3 pessoas distintas, porém com a mesma natureza. Tá? Com a mesma natureza. O Pai é o Criador, né? O Espírito Santo que executa aquilo que Deus criou, e Jesus Cristo que se materializou, apesar de ser Deus também, ele é verdadeiro Deus e também foi verdadeiro homem, ele possuía as 2 naturezas. Isso é um mistério realmente, isso é bem complexo. O homem não consegue... Isso é um debate de séculos entre os teólogos, é difícil. Inclusive a matéria era extensa, Sim. Porque virou um debate muito grande em cima disso. Sim, mas as 3 pessoas, cada um tem o seu papel, mas elas têm a mesma natureza. Por exemplo, os atributos que o Pai tem, o Espírito Santo também tem, e Jesus Cristo também tem. Ou seja, o Pai é o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo também é onipotente, Jesus Cristo também é onipotente. Os 3 são onipresentes, tanto o Pai como o Espírito Santo e o Filho, eles possuem esse atributo da onipresença, eles estão em todos os lugares ao mesmo tempo, tá certo? Então eles são 3 pessoas com a mesma natureza. Deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa, quer perguntar isso? Então, tem uma passagem, eu acho que é um gancho aí que fala que Jesus fala que, assim, quem pecar contra o Espírito Santo, contra o Espírito Santo, isso é um pecado que é imperdoável, Perfeito. Digamos. E daí, assim, mas se alguém falar, eu não lembro se exatamente, vocês me corrijam, se é alguém falar contra o Pai ou mas contra o Espírito Santo, isso, eu só quis puxar o gancho para ter uma explicação, né, de vocês do porquê, sobre essa... Na verdade, Jesus, está lá em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 28, eu acho, se não me falha a memória, porque não estava aqui na programação, mas acontece o seguinte, Jesus estava libertando as pessoas, expulsando os espíritos maus das pessoas. Sim. E aí alguém chegou e disse que ele estava expulsando o espírito mau com o próprio demônio. Nossa. Que ele era eu lembro que ele era por ser o príncipe dos demônios, isso, né, digamos. Inclusive ele usou o termo Beelzebu, que quer dizer o príncipe, tá? Dos demônios. O demônio. Aí Jesus disse, olha, ele aproveitou o gancho para dizer o seguinte, quem pecar contra o Filho tem perdão, contra o Pai também tem, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque seria um pecado de blasfêmia você atribuir ao diabo uma ação divina. Isso era uma blasfêmia que Jesus Cristo falou. O que é isso? Quando ele falou que é imperdoável o pecado, é que Jesus Cristo ele morreu pela humanidade, mas só quem convence o homem que ele é um pecador é o Espírito Santo. O Espírito é quem convence. Não adianta eu chegar para o Tiago e falar, Tiago, você é um pecador. Se o Espírito Santo não trabalhar dentro de você, não agir mostrando que você precisa de Deus, mostrando que o que diz Romanos 3:23, todos pecaram e ficaram distanciados da glória de Deus, todos. Porque tem pessoas por aí que falam assim, eu não sou pecador, cara, eu não bebo, não fumo, eu nunca traí minha esposa, mas todo ser humano já nasceu no pecado. Se a humanidade não fosse pecadora, Jesus Cristo vinha morrer para quê? Então é através da morte de Cristo, do sangue dele derramado na cruz, que nos liberta. Foi assim que Deus quis. Porque toda a humanidade pecou, o pecado entrou por um só homem. O pecado surgiu como uma doença contagiosa através de Adão e alcançou toda a humanidade. Jesus precisou morrer. Aí o que é que acontece? Se é o Espírito Santo que convence você do pecado e você blasfema contra ele, você está rejeitando ele. É a mesma coisa, deixa eu fazer uma ilustração aqui bem simples, de você se afogar, cair no rio Tietê quando estiver cheio, e alguém jogar uma corda, o único meio de salvação que você tem é a corda, e você rejeita. Então você vai morrer.
Uma que se você cair no Rio Tietê, você já morre só de cair, né? Porque o rio já morreu, né? Você desintegrou, né? Você se dissolve, né? Desintegrou. Verdade. Então, vamos usar outro rio lá, né? Então você pega um rio mais limpinho. Pega um rio mais limpo, né? Então você cai lá do rio e o único meio de salvação é a corda. Então, nesse rio, nesse mundo de pecado, o único meio, a única pessoa que convence é o Espírito Santo. E quando você diz que Jesus está expulsando demônio, com o espírito de demônio, você está rejeitando a ação do Espírito Santo. Você não crê no Espírito. É por isso que é imperdoável o pecado. Não que ele não queira perdoar, é porque você rejeita alguém que te convence do pecado. É o único meio, entendeu? Para te convencer, para mostrar que o seu pecador é essa pessoa. Então você rejeita ela. O Senhor nunca desistiu do ser humano, ele sempre quer perdoar. Mas aí se você rejeita esse meio de perdão, é por isso que ele fala que é blasfêmia, entendeu? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Sim, entendi. Eu até tenho, eu acho que eles falam que até o dentro, assim, pelo menos que digamos, o inferno, digamos, seria um local, assim, que seriam todos aqueles que rejeitaram, assim, porque qualquer pecado que você tenha feito, assim, você pode se redimir. Sim. Mas se você negar aquilo, é aí que você negou. Então ali é a ausência total, né, de Deus, né? Perfeito. No local. Perfeito. Eu não sei se me corrige. O que acontece? Hoje as pessoas, os cristãos não falam muito mais de inferno, porque hoje a gente tem uma ideia de pegar leve, de abordar as pessoas com cuidado, tá certo, e não espantar as pessoas, digamos assim. Então não pode falar de inferno, só pode falar de céu, de coisa boa. Mas o próprio Jesus Cristo ele falou muito mais do inferno do que do céu. O que é inferno? Inferno, na verdade, ele não fez para o ser humano o inferno. O inferno ele fez para o diabo e seus anjos caídos que desobedeceram. Então eles vão... Porque na eternidade, querido, primeiro, para falar de inferno, tem que acreditar que há vida após a morte. Precisa acreditar nisso. Sim, senão não faz sentido. Senão não faz sentido. O ser humano não é simplesmente uma formiga que está viva aí, está andando, morreu, acabou. Não, o ser humano tem corpo e alma e espírito, como já dissemos. O corpo, realmente, ele se dissolve com o tempo, mas a alma e o espírito nunca dormem. Eles vão ter que viver ou para salvação ou na condenação eterna. Vai ter que enfrentar. A eternidade você vai ter que enfrentar. Ou com Deus ou sem Deus. Isso é óbvio. A gente não está inventando nada aqui, mas o ser humano foi criado assim. O texto de Gênesis capítulo 2 diz que quando Deus criou o homem, ele soprou nas suas narinas e fez o homem alma vivente. Esse sopro de Deus é eterno. O que tem dentro aqui desse corpo não pode morrer. Quando se fala de morte espiritual, é a pessoa se separar de Deus. Quando Deus disse para Adão, olha, eu te coloquei aqui no jardim do Éden, está no capítulo 2 do Gênesis, versículo 17, você pode comer de todas as árvores que tem aqui todos os frutos que tem aqui no jardim você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Aí, o casal comeu, induzido pela serpente, lá pelo diabo, comeu e não morreu. Mas qual foi a morte dele? Deus expulsou do jardim. Então, a morte deles aqui foi a separação de Deus. Eles não morreram fisicamente logo que comeram do fruto. A morte aqui foi a morte espiritual, foi a morte separada. Então, quando se trata de morte espiritual, está falando da separação do homem com Deus. Quando a gente partir daqui, dependendo da nossa escolha aqui na Terra, a gente vai enfrentar a eternidade. Ou com Deus ou sem Deus. Se enfrentar a eternidade sem Deus, vai sofrer para sempre. E lá não tem esse negócio de dizer assim, passou 1 milhão de anos, acabou. Não. O sofrimento é eterno. Isso é bíblico. Tá? Foi por isso que Jesus morreu por nós, para livrar a gente dessa condenação eterna. Tanto é que ele diz assim, Jesus falando para alguém, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Para não morrer, para não perecer, para não viver uma eternidade sem Deus, tem que crer em Jesus Cristo. E crer não é apenas crer na existência, é crer em se envolver com tudo que ele diz, porque crer
Esses dias eu conversando com um ateu, ele falou assim, todo mundo quer que Deus existe. Eu falei, não todo mundo, porque crer para Deus é se envolver com Ele. Só crer na existência não vai resolver o problema. Você tem que crer ao ponto de se envolver com tudo que Ele falou. Entendeu? Só assim a gente é livre da eternidade sem Ele. E é uma coisa, é um assunto realmente muito complexo, né? É um assunto que tem que ter, assim, são muitos estudos, muita história, muita coisa que tem que... E ainda na Bíblia. Eu Sim. queria aproveitar... Eu sei, assim, é difícil a gente pegar uma passagem que mais... Porque a Bíblia, ela é interessante da primeira à última página. Da capa contra a capa. Perfeito. Mas, se eu fosse perguntar para os dois, cada um vai ter a sua resposta. Qual foi a parte da Bíblia que mais marcou vocês hoje? Assim, qual passagem ou qual mensagem, versículo, seja o que for, acontecimento que mais marcou vocês? E eu queria, depois disso, que cada um contasse o que fez vocês virem para esse lado do sobrenatural, para vocês seguirem isso, né? Perfeito. Então eu queria deixar essas duas perguntas. O Jorge comentou no começo que ele teve um contato com Deus, ele acabou não entrando em detalhes. Né? Então, agora... Depois, se ele puder entrar em detalhes como foi, né, esse primeiro contato. Rapidinho aqui. Pode começar, Jorge. O meu texto favorito é exatamente 2 textos. Esse que eu citei em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. O que me fascina em Deus é esse amor incondicional. Entendeu? E depois o apóstolo Paulo, corroborando com isso, ele diz assim, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que mandou Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecador. É fantástico isso, porque, Tiago, eu só amo você enquanto você faz alguma coisa boa para mim. Enquanto você paga almoço para mim, enquanto você... Desfiar ali uma picanha. Aí você tá... Aí tá bom. Enquanto tiver café quente ali, tá bom. Maravilha, esse Tiago, a gente... Sentiu acabar café. Esses meninos são gente indireta do almoço aí. Várias, né? Ali, pessoal, pra quem tá assistindo ali no backstage aqui, enquanto a gente tava, foi várias indiretas de almoço e não vamos ter como escapar, né? Essa hora não tem como pensar em outra Tentei coisa. agradecer demais a vinda dele, mas ele não caiu na minha. Até essa hora não tem como pensar em outra coisa. Então veja bem, aí eu digo, nossa, esse Tiago é gente boa demais. Inclusive, a Bíblia nos repreende, diz assim, você só ama alguém porque ela faz alguma coisa boa por você. E o que me fascina em Deus é esse amor incondicional. Ele mandou Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecador. Quando eu virava as costas para Deus, ele mandou Jesus para morrer por nós. E tem mais um, irmão. Se só existisse eu no planeta Terra, que hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas, se só existisse eu, ele tinha mandado Jesus para morrer do mesmo jeito. Ele não mandou Jesus para morrer só porque é muita gente. Ele valoriza cada indivíduo. Isso é fantástico. Entendeu? Então o que me fascina, esses 2 versículos, são os textos favoritos meus, de João 13,16, que ele amou o mundo de tal maneira. O João não pôde nem dimensionar esse amor. Ele disse de tal maneira. Ele não conseguiu ver a dimensão desse amor, a profundidade desse amor, a largura. Ele não conseguiu. Aí ele disse de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. E Paulo diz que ele prova esse amor. Como é que Deus prova? Mandando Jesus Cristo, se desprendendo de Jesus. Jesus saindo lá da esfera celestial, sabe, lá da glória, deixando a sua glória, para vir aqui na terra, tomar da água que a gente toma, comer a comida que a gente come, pisar aqui nesse chão nosso, ser desprezado, ser humilhado, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado agora, sendo humilhado, esbufeteado. É a mesma coisa você sair de uma cobertura e nadar no Rio Tietê. Exatamente, meu amigo, exatamente. Uma comparação bem singela, mas é mais ou menos isso, entendeu? É o indivíduo mais rico deste planeta Terra deixar de morar onde ele mora e ir para o bairro onde eu moro, lá próximo do São Martinho. É mais ou menos isso. E para o pastor Sidney falar, o que marcou, o que fez você ter esse contato, né? Sim. O que fez eu ter esse contato com Deus? Olha só. Eu tocava numa boate lá em Alagoas, numa casa noturna. Eu tocava
os finais de semana lá, eu tocava de 10 a 1 da manhã e da 1 às 6 da manhã um outro grupo assumia. A casa não podia parar, era música ao vivo, 6 horas de música ao vivo, sem parar. Eu conheci uma mulher que ela começou a me falar da Bíblia. Comecei a fazer algumas perguntas bobas, do tipo, quem escreveu a Bíblia? Ah, essa Bíblia aí e tal. E ela começou a me falar algumas coisas da Bíblia, começou a falar que foi Deus, mas ela não tinha muito argumento, ela não conhecia muito. E ela começou a ler o Apocalipse para mim, eu comecei a pensar na morte, ficar com medo, aquela coisa toda. Eu comecei a me preocupar com isso. Ela falou, olha, você precisa do encontro com Deus. Aí eu falei para ela assim, mas para ter um encontro com Deus eu não vou poder tocar lá fora. Eu gostava de forró, gostava da noite, da balada, gostava de tudo. E Deus anda na contramão disso, então não dá para mim e tal. Não, mas você precisa. Aí um dia eu fui tocar, com tudo que ela tinha me falado, um dia eu fui tocar na boate. E quando eu estava tocando, por volta de 00:40, eu me lembro como hoje, de um sábado para o domingo, me veio uma pergunta assim na minha mente, uma pergunta como se alguém estivesse falando comigo audivelmente. Falando assim, se Jesus Cristo viesse agora, se ele vier agora, para onde é que vai a tua alma? O que é que você vai fazer? Forte. Foi forte. O que é que você vai fazer? Eu estava tocando e cantando na hora. E quando eu vi essa pergunta, eu parei de cantar, fiquei só tocando. Aí os meninos que estavam tocando comigo perceberam que o meu semblante caiu. E eles entenderam o seguinte, eles disseram, o Jorge bebeu o dia inteiro e quando eu bebia muito, eu não comia nada. Eles pensaram que eu estava sentindo uma sensação ruim. E aí ele tocou no meu ombro assim, tá tudo bem contigo, Jorge? Tá tudo bem? E eu fiquei assim, meio sem reação depois daquela pergunta, porque eu comecei a pensar naquela pergunta, que eu ficava ecoando, se Jesus Cristo vier agora, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Aí eu parei, aí eles perceberam que o semblante caiu e falou assim, tem que tocar até 1 hora, mas chama o outro grupo já para substituir a gente, porque o Jorge não tá legal. Aí eles tiraram, eu estava tocando acordeão, eles tirou o acordeão do meu peito, né? E me levou para sentar lá numa mesa, eu sentei, e ele falou, o que é que você quer? O que está acontecendo? Quer tomar um copo de cerveja? Tá sim, daí, bem gelada a cerveja. Quando eu peguei o copo para tomar, eu ouvi uma voz assim, não bebe não, covarde. Aquela voz ameaçadora, pesada. Aí eu fiquei com um copo na mão assim, e se bebia ou não, aí pus na mesa. Tinha uma moça sentada na minha frente, na mesma mesa, falou, vamos dançar? Eu falei, não vou. O que é que você quer? Eu falei, na verdade, eu gostaria de encontrar alguém agora que orasse por mim, que eu precisava de Deus agora. Ela riu, bem irônica, e falou, você está no lugar errado, meu querido. Você está numa boate, todo mundo dançando, bebendo, namorando, e precisa de Deus. Deus não está aqui não. Deus não está aqui não. A partir desse dia eu fui para casa, não toquei mais. E eu entendi que Deus começou a me perseguir no bom sentido. Bom sentido. Só que eu ganhava bem, tocava em vários lugares na semana. E se eu ficar com Deus, eu não vou tocar. Porque é o seguinte, eu sei que é estranho para alguém que está me ouvindo agora. E pensa assim, mas eu não posso andar com Deus, ter um encontro com Deus e tocar lá fora? Olha, sem demorar muito nesse assunto, em uma das cartas de Paulo, acho que 1 aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 31, se não me falha a memória, diz assim, que comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que tudo seja para a glória de Deus. Então, depois que eu tive um encontro com Deus, eu entendo que tudo que eu fizer, eu tenho que glorificar a Deus com os meus atos, com as minhas atitudes. Se você entender que tocar lá fora, depois que ter um encontro com Deus, vai glorificar a Deus, maravilha. Só que eu não consigo entender como é que eu vou tocar lá fora. Se eu te pego, ou qualquer coisa desse tipo, eu não sei se isso vai glorificar a Deus. Eu não sei se isso vai exaltar a Deus. Por conta disso eu não toco. Não tem jeito. Tem jeito de eu tocar, essas músicas que tem duplos sentidos. Essas músicas, não sei como se tem jeito de eu tocar.
eu peguei minha mulher com outro e agora eu vou beber para esquecer, ou qualquer coisa desse tipo. Eu não sei se isso vai glorificar a Deus. Eu não sei se eu tocando numa boate onde tem vários maridos que deixou a mulher em casa e foi lá com um amante, se prostituir, beber, eu não sei se eu contribuindo para isso, tocando para ele dançar, eu não sei se eu estou glorificando a Deus. Eu não sei não, eu não estou glorificando a Deus. Por conta disso eu não toco. Entendeu? Entendi. Então, na verdade, ter um encontro com Deus, Tiago, é andar na contramão do mundo. Andar na contramão. Por isso que falam que a porta é muito estreita. É estreita. Porque exige renúncia. Aí tem outras pessoas que falam assim, então andar com Deus é muito chato. Porque eles entendem que a alegria consiste em você beber, em você frequentar balada. E não é, querido. Não é. Tem um texto na Bíblia interessante que diz que Jesus Cristo diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então é o seguinte, a alegria da pessoa que encontra com Deus, do cristão, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Perfeito. Independe das circunstâncias. Perfeito. Falou. E aí, pastor? O que o senhor tem a nos dizer? O versículo que o Jorge citou aqui, que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu filho, entende? Esse é o versículo, também na minha opinião, tá? Mas o versículo que eu tomei para mim foi esse aqui, ó, que eu vou ler para vocês, tá? Perfeito, bora lá. Mateus 11, 25 em diante, que fala assim, naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que eu ocultasse essas coisas até aos sábios e entendidos, e eu revelasse aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá? Por que eu tomei isso? Tanto é que eu pus como rema da minha igreja. O rema da minha igreja é isso aqui, ó. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Isso tá? Aí. Porque na igreja é onde a gente tem que se sentir bem. Né? Agora, por que eu tomei esse versículo para a minha vida? Porque eu tive um encontro real que o Jorge acabou de citar, quando eu estava perdendo tudo. E eu estava perdendo a pastora Helena. Ah, sim. Inclusive o senhor falou no podcast onde a gente estava. De mil chances, ela tinha uma de vida. Eu me entreguei, Jorge, totalmente. E esse versículo foi o meu caiu rema. Como uma luva. Perfeito. Inclusive, Tiago, esse texto que o pastor Cid citou, graças te dou, ó Pai, no céu e na terra, porque ocultasse essas coisas dos sábios e entendidos e revelasse aos pequenos. Aí alguém pode dizer assim, então encontrar com Deus não é para os sábios, não é para os intelectuais? Não foi isso que Jesus quis dizer. Quando ele disse, ocultasse dos sábios e entendidos. Em outras palavras, ele quis dizer, daqueles que se acham sábios, daquele que não tem lugar, que sabe aquela pessoa que sabe tanto que não quer ouvir outro, que só acha que ele sabe tudo? Uhum. É para esse tipo de pessoas que Jesus está falando. Inclusive, quando Jesus fala por parábola para algumas pessoas, você vê no Evangelho ele falando muito por parábola. Tem muito disso na Bíblia, não né? Tem? O que e ele, lá no capítulo 13 de Mateus, ele diz, a estes eu falo por parábola. Por quê? Porque quando Jesus percebia que no auditório tinha alguém que não estava muito interessado no sermão dele, aí ele falava por parábola. Por quê? Porque parábola exige esforço para você compreender. Ah, sim, bastante. Exige um esforço mental, entendeu, Caio? Para você compreender, você tem, poxa, ele disse que
a casa que é edificada na rocha, tal. Então, exige isso. Então, só se esforça para aprender algo alguém que acha que aquilo é importante. Então, Jesus, para despistar aquele pessoal que colocava em desdém a palavra dele, falava por parábola. Perfeito. Tá? E quando ele diz, então esses sábios entendidos é alguém que se acha sábio. A gente estava até comentando, eu estava ouvindo alguém que disse que quando alguém se acha sábio demais, ao ponto de não querer mais aprender, de não sentar para aprender, o próximo passo é apodrecer. Isso para qualquer coisa, né, Sim, Jorge? sim. Para qualquer coisa na vida, né? Sim. A gente teve um podcast num episódio anterior aí, que a gente recebeu um convidado onde ele falou o seguinte, que eu achei muito interessante, que ele disse assim, né, Caio, a gente vai embora desse mundo com mais perguntas do que respostas. Perfeito. Né? Ou seja, não tem como você aprender tudo. Tudo, não. E é interessante que você nasce, leva um tempo para falar papai, mamãe. Não é? Né? Quando você acha que aprendeu tudo, está na hora de ir embora. É verdade, impressionante. né? Quando você entende que... Não, Porra, agora eu já tô pronto. Eu sou o cara. Aí Eu Deus diz, costumo- não, querido, chegou a sua vez, vambora. Vambora, amigão. Eu costumo fazer Chegou o uma- anzol, meu pai falou, o Pedrão vai pegar meu anzol, vai puxar meu anzol. Entendeu? Eu costumo fazer uma comparação assim, com assim, tudo que a gente tem que aprender. Assim, digamos, a gente tem no computador, quando a gente abre, a gente tem pastinhas, né? E aí a gente tem 20 pastas ali. Não, eu tenho que aprender 20, né? E daí, quando você abriu a primeira, você encontra mais 20 dentro daquela primeira. Esse é o seu computador, cara. Então- Tem 50 mil coisas logo no então, desktop. quanto mais você, assim, aparentemente, quanto mais você aprende, assim, você vai saber menos, né? Porque você olhou ali, você tá aprendendo mais coisa, mas você está sabendo menos, porque Você vai a partir do aprofundando. momento que você pega, aquele conhecimento abre mais 20, e assim Isso é verdade. Eu não sei se foi Isso é Sócrates, um filósofo grego, ou foi o histórico que falou o seguinte: eu só sei de uma coisa. Eu só sei que nada sei. Entendeu? Ele disse, eu só sei Essa que palavra, nada sei. essa aí- frase é sensacional. Sensacional. Essa frase é sensacional. Falando nisso, pessoal, falando em Sócrates, falando em filosofia, quero convidar vocês a acessar lá o nosso portal Neonews. Ali vocês vão encontrar, além do Neopod, que é aqui um podcast alternativo de vocês vão encontrar outros Neo Originals, tem talk show falando de tecnologia, tem crônicas falando de filosofia e ciência. Nós temos também um programa de games, de pop, cultura pop no caso, tem uma série de coisas lá, é bem abrangente, vai encontrar alguma coisa que você gosta lá, com certeza. Então lá, né, Caio, portalneonews.com.br, acessa lá que vai ser bem legal. Eu quero encaminhar aqui já pro final, e eu quero focar nesse final, Caio, se você achar interessante, mais um pouco pro mistério. Sim, Né? A gente está vivendo momentos meio malucos, né? Tá cada vez mais coisas acontecendo, né? Desastres naturais, coisas que até mesmo não aconteciam no Brasil e estão acontecendo, né? É muito raro nevar, mas nevou bastante, nevou como eu vi fotos e vídeos como se não fosse o Brasil. Eu não vi nada, viu? Não, sim. Mas eu pensei Mas tudo bem. Mas o senhor escutou, o Só senhor para ouviu. descontrair aqui, que o sono tá querendo pegar, então a gente tem que... Não, tá certo. Não. E assim, nevou bastante, teve até tornado e uma série de coisas assim, e o mundo tá doido, tá acontecendo. Sim. Pais contra filhos, filhos contra pais. A gente está vivendo. Eu quero perguntar para vocês, entrar um pouquinho em Apocalipse. Na questão da Bíblia, né, toda a Bíblia, como eu já disse, ela é muito interessante, mas o Apocalipse ele é muito interessante. Porque o Apocalipse ele é algo que não aconteceu, né, ainda. Então, e ele deixa a gente com tantos mistérios e perguntas ali que é impressionante. Sodoma e Gomorra, né, na época, eram ali cidades que viviam ali no pecado, vamos dizer assim, né, viviam com uma série de coisas acontecendo. Para vocês, a gente está caminhando, a sociedade caminha para esse desfecho, não caminha para esse desfecho? Como que o senhor
vocês, para falar um pouquinho sobre isso daí. Fala. Pastor Sidney. Pastor Sidney, então. Eu vi ali o Jorge cutucando o pastor. Mas ele não entendeu, ele não percebeu. Fala, pastor Sidney. Eu costumo dizer que é um livro, é uma área, e tem aí cada um uma opinião, né? Você falou de Sodoma, eu tenho uma opinião minha, que realmente o mundo está caminhando para isso, né? E Jesus está voltando. Podemos dizer então que a gente está entrando, que a gente está caminhando próximo ao Apocalipse? A minha opinião, sim. Tá. Eu não sei a opinião do Jorge, mas a minha opinião, sim. Porque está muito claro e evidente que a volta de Jesus está prestes a chegar, né? Então, e não há uma folha que caia que sem Jesus está no controle dessa folha. Então, assim, nós não sabemos a hora, nem o dia, nada, mas está se caminhando para isso aí, né? Veja bem, essa pandemia que está acontecendo, para mim, eu não tenho dúvida nenhuma, lógico, com a permissão de Deus, mas eu não tenho dúvida nenhuma que é para mexer até com os filhos dele. Quando eu falo filho, todo mundo é filho, né? Mas aquele que realmente, que o Jorge citou aqui várias vezes, que abriu o coração ali e sentiu Jesus e aceitou ele e tudo, está acontecendo até com os filhos dele. Os filhos dele estão sentindo tudo isso que está se passando. Bom, para fechar. Então, na minha opinião, é assim, eu vejo lá atrás Sodoma como se tivesse hoje, e Deus está permitindo tudo isso porque ele está prestes a voltar, né? E eu deixo, até aproveito o gancho e deixo um aviso: acorda-te, você que está dormindo. Um bebê, ele pelo estudo aí, disse que ele dorme no mínimo 16 horas por dia. Uhum. No mínimo. Tá? Dorme mais que gato, né? Dorme. Dorme. Então, eu deixo assim para todos. Será que nós não estamos dormindo muito? Não está na hora de nós acordar? Arrepia um pouco falando sobre isso, porque é algo que o livro assusta. do Apocalipse, né? Apocalipse assusta. Bom, aí o Jorge tem a opinião dele. Primeiro, quando o Sidney falou que essa pandemia mexeu, inclusive com os filhos dele, e ele falou, todo mundo é filho, e é assim, quando a gente fala das pessoas mais próximas, a gente quer falar do cristão, porque se você perguntar, o Brasil é um país cristão, eu tenho uma concepção um pouco diferente, mais profunda, assim. Existe um grupo evangélico, que as pessoas falam que é evangélico, e existe o cristão. Se você for olhar o termo cristão, seria mais ou menos uma miniatura de Cristo. Seria alguém parecida com Cristo. Olha como pesa isso. Ser evangélico hoje, todo mundo é. Ou muita gente que gosta do evangelho. Agora, quando se trata de ser cristão, é ser parecido com Cristo. É você reproduzir, por mais pesado que seja para você, por mais difícil que você ache, mas é reproduzir o caráter de Cristo. É viver, é refletir os valores de Cristo na sua vida. Entendeu? Isso é ser cristão. Então tem muita gente hoje que está numa igreja que não é cristão. Está lá buscando Cristo só porque a fim de uma porta de emprego aberta, sabe? Alguma coisa desse tipo. Mas ele não é comprometido com Cristo. Aí a pandemia veio para trazer uma reflexão para essas pessoas. Eu preciso acordar, como o Sidney falou, eu preciso... E agora, quanto a Sodoma e Gomorra, veja bem, nós precisamos voltar aí uns 4.000 anos atrás. Se não for mais.
Não tem uma precisão. E essas cidades, Sodoma e Gomorra, eram uma cidade de um nível de depravação altíssimo. Altíssimo. Pra você ter uma ideia, quando os anjos de Deus foram tirar Ló dessa cidade, conforme está lá em Gênesis 19, quando os moradores de Sodoma perceberam que chegou gente diferente lá na cidade, os caras queriam manter relações sexuais com aqueles anjos. Tá? Você vê a tal depravação. Chegava alguém desconhecido lá, os camaradas já chegavam, não, você vai ficar comigo. Foi preciso o anjo de Deus ferir os moradores daquela cidade de cegueira, porque queria arrombar a porta de Ló para pegar os camaradas e manter relações com ele. Entendeu? Nossa. O nível de depravação dessas cidades, e Deus se indignou com aquilo, queimou essa cidade. Aí você fala, como é que está hoje? Hoje é pior? Está igual? Ou está caminhando? Ou está caminhando. Já está bem próximo do... Tem gente que acha que está pior. Eu não sei se está pior. Mas... Eu acho que esse nível aí... O cara olhou e falou, pô, vamos aí. Sim. Não, eles... Quando os anjos entraram dentro de casa, os caras juntou todos os moradores da cidade, foi olhar, disse, tira esses homens para fora. Ló, inclusive, falou o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, eu tenho 2 filhas virgens que nunca tiveram contato com homem, eu dou ela para vocês, mas não faz isso com os anjos, não, a gente quer os homens, então os homens estão aí. Nossa. Entendeu? Então, ainda não chegou nesse nível, né? Mas o que é que acontece? As cidades de Sodoma e Gomorra queriam excluir Deus da sua sociedade. Nós estamos vivendo para isso, nós estamos vivendo isso. O mundo está querendo excluir Deus. Em algumas escolas você não pode mais falar de Deus. Em vários lugares não pode mais falar de Deus. Falar de Deus em muitos lugares, na faculdade. Falar de Deus numa sala de aula é cafonice, é ser quadrado, é ser careta. As pessoas estão querendo excluir Deus da sociedade. Tá? Então é o seguinte, não só o livro do Apocalipse, mas se você ler capítulo 24 de Mateus, você vai ver Jesus falando os sinais que evidenciam o fim. Aí ele mostra guerra na política, ele mostra crise na política, crise econômica, crise social, crise religiosa. Ele mostra em todos os segmentos da sociedade os sinais homens amantes de si mesmo, que não estão nem ligando para o outro, pessoas cruéis, entendeu? Que são mais amantes dos prazeres, o hedonismo aí tomando conta de tudo, do que ser amigo de Deus. Tem tudo isso, meu querido. Então, a situação realmente está complicando. Como o Sidney falou, não tenho certeza que é a hora da gente refletir, entender que nós temos uma vida depois dessa e conversar com Deus, do seu jeito. Isso, não tem uma fórmula. Não, né? não tem. Na verdade, a fórmula é não ter a fórmula. Exatamente. É você com Deus. Como se eu tivesse... A gente está batendo um papo aqui. Claro. E chegar em Deus e dizer assim, Senhor, o que é que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para mudar de vida? Aí você fala, será que ele vai me responder? Com certeza. Pode ter, se você buscar com sinceridade, de todo o coração, ele vai te responder. E presta atenção nos sinais. Porque ele vai te responder de alguma forma, e não é respondendo no seu ouvido. Não, olha, eu vou tem te... várias maneiras de ele falar. Tem várias maneiras. Tem várias maneiras. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Eu acho que até só complementando, pode falar. Que uma coisa que até essa forma aí é tudo feito de uma forma muito sutil. Ela não é esse negócio de não deixar acontecer, de falar, né? Ao mesmo tempo que tem um livre discurso, é meio que maquiado, assim, sabe? Tipo assim, isso pode, isso não pode, isso pode, mas só que não é. Assim, teoricamente pode tudo, mas tem uma restrição no que convém, né? E é tudo muito sutil, pelo menos é o que eu tenho percebido. Né? Não é uma coisa escancarada, assim. Por exemplo, não se fala que não se pode falar ou não de Deus, mas sutilmente, não é isso que você quer dizer? Sim, sutilmente vai bloqueando a nossa mente. Exatamente. Trabalhando no nosso pensamento. Para a gente finalizar, já indo aqui caminhando para o final, eu queria que vocês contassem, vocês têm algum caso de sobrenatural que vocês presenciaram juntos ou não? Juntos, acho que não, né, Jorge? Coisas sobrenaturais que a gente presenciou juntos,
Acho que Assim, não. Algum marcante, assim, algum caso? Eu sei, pastor, que teve uma vez que no altar iluminou, né? sim. E teve também o canto, né? O coro, né? Eu tive 2 experiências, ao qual foi no ministério, uma foi no ministério que eu era e outra em outro ministério. O grupo do louvor estava todo louvando a Deus e de repente parou, terminou e todo mundo começou. Isso foi todo mundo que estava lá dentro começou a ouvir Uma melodia. a melodia. Mas aquela coisa, eu falo aqui até me arrepio. Uma coisa que você falava é maravilhoso, uma coisa inexplicável, vamos dizer assim, tá? Uhum. E aquilo tomou conta do ambiente pelas 2 vezes. E eu me lembro, o meu filho, né, que hoje é casado, tudo tem filho, ele era criança. E ele falava, uma criança, não entendia nada. Ele falava e mostrava a janela. Eles estão todos aí, ó. Está tudo aí. E começava a chorar, uma criança. Então ele estava vendo os seres na janela. O pessoal que estava cantando, né? Que aquela melodia estava. Enfim, eu presenciei isso 2 vezes, não foi uma. Então, mas o hino não dá para dizer para você, eu ouvi uma coisa normal, eu ouvi uma coisa sobrenatural, uma coisa inexplicável, tá? Então, esse é um caso. E teve o caso em Cosmópolis, que não sei se o Jorge ficou sabendo disso, uma família aparece na igreja e fala, olha, ninguém consegue dormir dentro de casa. Acontece coisas lá que ela nem quis contar. Tinha algo meio aterrorizante. Acontecia coisas... Meio aterrorizante. Isso, boa palavra. E nós pegamos, oramos aquela semana, marcamos um dia e nós fomos lá. Jorge, eu vou contar aqui, não sei a que grau você pode acreditar, mas eu estou falando na certeza de Deus. Eu tenho essa família para apresentar o testemunho verdadeiro. E quando nós entramos na casa, que nós levantamos a mão para começar a orar, o carro, ela tinha tirado como é que chama aquele carro? Fox lá? Fox, sei lá como é que é. Export? Tá. E esse carro, do nada, começou a disparar. Aí você fala, é o alarme, né? Disparou e tal. Foram lá e de repente, esse carro, nós fomos começar a orar, esse carro começava a acender as luzes dele e apagar. Nossa. Né? Como se fosse o pisca-pisca. Bom, eu acho que fica como uma falha mecânica do carro. Ok. Tá, acabou. Entramos para dentro. Quando nós começamos a orar, as panelas começaram a cair. Caía. Literalmente caía do armário da mulher. Parece aqueles filmes de terror, né? Esses filmes lá, sei lá, Invocação do Mal, Sobrenatural, não sei como. E aí o fogão acendeu sozinho. E, bom, por aí fora. Aí aconteceu muita coisa lá. Enfim, essa libertação, Jorge, foi nada mais do que nada menos 7 semanas. Nossa. E, pastor, deixa eu puxar um gancho nisso daí. Como que é um espírito em si? Ele é igual a gente? Ele tem aquele lençolzinho branco, 2 furinhos nos olhos? Como é que é? Ou ele se apresenta de diversas formas diferentes? Existe como ver isso, né? Tem pessoas que veem, né? Como é que é? Inclusive, o senhor tem até... Está assistindo, né? Pessoas com isso.
Então, esse caso que eu estou contando, eu não vi, eu presenciei as coisas acontecerem. Eu não vi forma nenhuma, né? Nesse caso aí. Mas tem outros que... Então, deixa eu explicar para você. Então, eu tenho um caso que eu comentei com você quando eu cheguei, que eu acho que provavelmente vai ser amanhã, Jorge. Tem uma família que está numa casa maravilhosa, nova, e todos, na madrugada, vê gente andando dentro da casa. Então, mas... Essa casa nova foi construída agora, nova para eles, ela já tinha... Uma casa construída nova. Construíram? Construída nova. Então ela foi construída em cima... Fechado. Ela foi construída em cima de alguma coisa, talvez. Não sei. Então, mas assim, eles veem como eu estou vendo o senhor. Segundo eles, eu acho assim, não sei a opinião do Jorge, a mente está tão perturbada, a mente deles está tão perturbada, que eles começam a desenvolver que é pessoa, tá? Qualquer coisa. Não sei. Nossa, mas aí eu acho. Não, mas aí existem vários estudos disso. Então, exatamente. De que no escuro a nossa percepção ela fica meio assim, né? Parece que tudo é alguma coisa. Exatamente. Então, assim, a gente vai lá, né? Vamos jejuar, orar, e nós vamos lá para repreender esse mal lá, seja onde for, né? Que eu já tive outro caso, Jorge, que nós fomos numa família, eu entrava dentro do quarto para orar e eu arrepiava dos pés à cabeça. Só que eu não entendia o que era isso. E vai daqui, vai dali, eu olho para um quadro e aquele quadro me perturbou. O quadro me perturbou, tá? Como um quadro de criança chorando, não sei o quê, me perturbou. Aí eu perguntei para a família, esse quadro, esse quadro, ele vem lá no tataravô do não sei o quê, esse quadro tem mais de 200 anos na família. Falei, opa, não fiz nada, eu só pedi, eu posso levar esse quadro na igreja? Levei para a igreja. Na época eu chamei o pastor e falei, o negócio é o seguinte, eu me sinto mal só de olhar para esse quadro. Ele orou, atrás do quadro, atrás, falso, né? Não sei se é papelão, o que era, tinha um fundo falso, tinha literalmente uma macumba feita lá dentro. Macumba. Entendi. Macumba. Entendi. Tudo em miniatura. Nossa. Cabelo de gente, tudo, sabe? Isso e deve ser até das pessoas anteriores, porque se o quadro tem 200 anos, veio passando essa maldição de geração. Como que é atrás do... Atrás do quadro não tinha um fundo falso. Você tinha um quadro normal, mas lá atrás tinha um fundo falso, tampando, e tinha uma macumba feita lá. Tinha cabelo, tinha machadinho, tinha um monte de coisa, tudo pequenininho, colado lá atrás, tá? Bom, enfim, aí pedimos autorização para a família e o pastor queimou esse quadro lá na igreja, tá? E essa família nunca teve mais os problemas que eles estavam tendo. Tudo que ele abria, ele teve um supermercado maravilhoso no centro da cidade. Um supermercado maravilhoso. Um cara que dormia 1h da manhã, para dar conta de tudo, abria lá na madrugada, só trabalhava. E não ia nada. Então, aí eles foram contando, Jorge. Olha, poxa, fulano fez, não deu em nada. Fulano trabalhou, não virou em nada. Depois que destruiu esse quadro, passaram-se anos. O irmão Paulinho, nem sei onde ele está morando hoje, ele começou a progredir. As coisas dele começaram a progredir. Depois disso. Então, eu não sei se o Jorge tem dessas experiências, mas a gente vê
esses casos acontecerem, né? Literalmente. Bom, assim como existe o bem, existe o mal, né? Tem as pessoas que praticam o mal como aquelas que praticam o bem e vice-versa. Perfeito. Né? É complicado isso. O mundo espiritual é um mundo muito vasto. Muito vasto. Existe sim, como você está falando, Tiago, existe o bem e o mal. Desde quando o anjo querubim ungido que Deus tinha lá no Jardim do Éden, desde quando o anjo desobedeceu a Deus, entrou o pecado no mundo por conta dele. O primeiro caso de mediunidade foi no Éden, quando o anjo usou a serpente, na verdade, para falar com o casal. Dali eles desobedeceram a Deus antes, claro. Então, o que acontece hoje? Esse quadro que o Sidney está falando e outras coisas mais, é pesado, mas é real, está na Bíblia. Existem os demônios. Inclusive, você perguntou o que é um espírito. Não dá para você saber o que é um espírito. Espírito é espírito. Seria como um vento, uma coisa imaterial que você jamais vai ver. Espírito não tem corpo. Não tem corpo. O que é que eles fazem? Os demônios, para agir, eles precisam de um corpo. Eles precisam usar alguém, entrar em alguém para poder fazer o que eles querem. Quando eles não entram em alguém, então eles podem usar alguma coisa, balançar um fogão, fazer com que uma lâmpada acende, apaga. Para aterrorizar mesmo. Para aterrorizar. E esse é o serviço deles. Agora, tem também o lado psicológico, né? De repente, você, por exemplo, lá no cemitério, quem morreu não faz medo a ninguém, cara. Mas só em falar em cemitério, você já arrepia. Ah, sim, passa até mal na frente, né? Fala, cemitério, nossa, passando do lado. Não tem pegadinha do Silvio Santos. Tem uma pegadinha do Silvio Santos. Isso, não tem nada. O pessoal que morreu só tá ali, o corpo só, não tem nada. Mas aí, sabe, por causa dessa coisa, você já fica com medo. Então, aí os demônios se aproveitam dessas situações. Mas o espírito só age se tiver um corpo. Se não tiver, ele não faz nada. Porém, para as pessoas que conhecem a palavra de Deus, o demônio não aterroriza, não faz medo. Inclusive, Martinho Lutero, um grande reformador, ele disse que o demônio, ele fala coisa interessante. A gente já sabe, mas ele diz que o demônio, eles são como... O demônio é como um pitbull na coleira de Deus. Ele só faz alguma coisa se Deus permitir. Entendeu? Ou seja, eles têm um certo poder, é sobrenatural, mas Deus é o Todo-Poderoso. E os demônios são anjos caídos, são anjos que desobedeceram a Deus, que vieram para a Terra. Então ele só faz alguma coisa com o ser humano com a autorização de Deus, com a permissão de Deus. Sim. Se Deus não permitir, ele não faz nada. É uma coisa que eu já ouvi falar, que assim, eles sempre colocam, por exemplo, Deus e o diabo assim, como, digamos, um contra o outro. Só que na verdade essa guerra, na verdade, essa guerra que existe, na verdade não é dele contra Deus, na verdade é dele contra Deus, porque ele quer, digamos assim, provar assim para Deus, ele quer perder, assim, levar para o lado dele o máximo de pessoas para dizer para Deus, olha, eu tenho razão que eles não assim prestam, eles não são fiéis a você. Então é muito mais uma batalha nossa contra ele do que Deus contra ele, né, a guerra toda, quando Deus criou o ser humano, ele deu ao ser humano o livre-arbítrio, o direito de escolher, né? Deus não robotizou a gente, apesar dele ser onipotente, dele ser o todo-poderoso, mas Deus não fez o ser humano como você faz um carro, que leva o carro para onde quer, né? Não, Deus deu o direito da gente escolher o que quer. Tanto é que você escolhe ficar do lado dele ou não. Ele só conscientiza a gente das consequências disso. Mas, então, ele só conscientiza das consequências. Tanto é que Jesus disse assim, se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser, você não é obrigado. Porém, quando você... agora fugiu o assunto que a gente estava vendo aqui, que você falou. Deu um branco aí. A guerra, né? Você está em guerra espiritual aí. Ah, sim, da guerra. Tá, desculpa. O que acontece? Tanto o diabo como Deus
A guerra é conquistar o coração do homem. Isso. Tá? É conquistar o coração do homem. Por quê? Deus estabeleceu o princípio que ele mesmo respeita, o livre-arbítrio. Deus podia, amanhã, todo mundo acordar do lado dele. Ele colocar lá um sentimento no coração do ser humano e todo mundo vindo do lado dele. Mas ele respeita o teu livre-arbítrio. Mas então a guerra do inimigo é conquistar o coração do máximo de pessoas que ele puder. E sempre puxando para ser independente de Deus, não depender de Deus. O que é que ele fez lá no Jardim do Éden? Quando o inimigo chega para Eva e fala assim, não foi assim que ele disse, que não podia comer de nenhuma árvore que está no meio do jardim? Aí Eva falou, não, ele disse que a gente pode comer de todas, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o que é que o inimigo faz? Não, você pode comer sim. Já disse que Deus está mentindo. Aí ele disse, ele não quer que você coma, porque a partir do momento que você comer dessa árvore do conhecimento, você vai ficar sabendo do bem e do mal igual a Deus. Aí escuta só, o diabo mentiu? Não. Sabe por quê? Porque lá no capítulo 3 do Gênesis, versículo 22, Deus disse assim, eis que o homem agora é como um de nós, sabendo do bem e do mal. Então, quando o inimigo diz, se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai ficar sabendo do bem e do mal igual a Deus, ele estava certo. Ele só não explicou para Eva que para você ficar sabendo do bem e do mal igual a Deus, você tinha que ser atingido pelo mal. Ele só não explicou isso. Ele só não explicou, você vai ficar sabendo do bem e do mal, mas você vai ficar distante de Deus. Você vai pecar contra ele. Ele só não explicou isso. Mas ele falou a verdade quando ele disse, se você comer dessa árvore aqui, você vai ficar sabendo do bem e do mal igual a Deus. Só que ele não explicou, você vai ser atingido pelo mal. E o inimigo, ele te mostra a vantagem, mas ele não mostra as consequências disso. O dinheiro está aí, você vai passando, está liso, vai passando na porta, de repente encontra um pacote de dinheiro. Você vai, pode pegar, pega. Mas ele não mostra que tem alguém olhando, que tem alguém que assim que você pegar vai chamar a polícia para você. Entendeu? Tem um filme que a gente assistia quando a gente deu o Endiabrado. Nossa, você vai levar esse filme o Endiabrado. Que ele encontra, o rapaz encontra o diabo é personificado uma mulher, né? Na época era uma modelo e tal. E ele pega e o diabo falou assim, eu te dou 7 desejos em troca da sua alma, né? E daí, e ele sempre pedia uma coisa, daí no primeiro desejo ele pediu, só que assim, ele sempre pedia e ele falava assim, eu quero ser muito rico. E sempre que ele falava, eu quero ser muito rico, eu quero isso e tal, ele, tinha alguma coisa ali que estragava tudo, sabe? Eu quero ser rico. Não, mas eu quero ser forte. Aí, nossa, mas eu quero ser inteligente, né? Até que no fim que ele fala assim, não, eu só queria ser feliz, assim. Acho que ele fala uma coisa assim. E a partir daquilo ele quebra o ele quebra o acordo, né? Com ela. Mas eu acho que isso daí ilustra. Não, e ela até brinca, né? O diabo no filme brinca, né? Mas são os homens que não são específicos no desejo deles. Eu dei. Tem uma hora que ele fala, eu queria ser rico, eu queria ter uma mansão. Eu queria ter que a mulher me... Né, esse cara eu conheço, hein? E aí ele... aí no fim, o rico dele, ele era um traficante lá e acabava ficando em perigo. Pois então sempre tinha alguma coisa que quebrava aquele desejo dele. Exatamente. Não tem como, né? Não tem como você... O inimigo não tem como oferecer nada pro ser humano. Ele não tem nada realmente para oferecer, né? E aí volta naquele assunto, o homem só é feliz se ele andar com Deus, se ele tiver contato com Deus. Né? Pastores, a última pergunta aqui, desse dia, tarde e noite. A ciência, ela ajuda ou atrapalha? É uma pergunta até um pouco polêmica, né? Porque a ciência e a religião, elas são que nem... duas coisas que às vezes acabam não se misturando muito, né? Mas ela ajuda ou ela atrapalha tentando explicar tudo? Eu estou falando num contexto não religioso, num contexto geral da teologia e do sobrenatural, né? Inclusive, muitos acontecimentos que ocorrem, por exemplo, o espírito que eles estão vendo lá na casa. Se vocês contratassem um cientista, ele ia lá e ia dar uma abordagem completamente diferente a tentar explicar o que teria naquela casa. Não, tem uma goteira aqui, tem um cano que está meio solto, que faz um barulho, tem isso aqui. Até que ponto isso atrapalha ou até que ponto isso ajuda? Pra gente fechar e depois eu querer uma coisa de vocês aí que o Caio sempre faz com todo mundo. Vou falar muito rápido.
O mundo espiritual, a ciência não vai explicar. O sobrenatural, nesse ponto, se a ciência for tentar explicar, ela atrapalha. Porque o mundo espiritual, o ser humano só entende se Deus revelar. Entendeu? Se Deus revelar. A ciência vai fazer um monte de pesquisa, como você falou, vai fazer um monte de pesquisa, e depois vai chegar a uma conclusão, e não vai chegar... O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim, que o homem natural não compreende as coisas de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. Não tem como você compreender o mundo espiritual sem o auxílio do Espírito Santo, sem uma ação soberana de Deus. Então, nesse ponto, a ciência não contribui. Não consegue, ela na verdade atrapalha até se ela for tentar explicar. Se for tentar explicar, atrapalha. É isso aí. Olha, Caio, aquela tradição de sempre. Não, se vocês quiserem deixar alguma frase assim que vocês usam, pode ser um versículo, pode ser uma frase mesmo, né? Uma mensagem. Uma mensagem de cada um, né? Uma mensagem final. Sim. Pode começar, Jorge. Pode começar, Jorge. O pastor tá louco para falar aqui, ó. Ele tá me olhando aqui, ó. Vai falar. Pastor... Né? Ele já vai falar. Ele tá louco aqui para falar. Já buscou até no celular dele. Eu, particularmente, a mensagem que eu deixo é o seguinte: e que nessa situação que nós estamos vivendo, nesse mundo reflexivo que a gente está vivendo, nesse período pandêmico, tudo contribui. Um mundo que muita gente está fragilizada emocionalmente. Então, busque ser mais humano, entender o outro, entendeu? Amar mais o próximo. E amar aqui não se trata de uma afeição, de um afeto, mas amar é quando você vê até o inimigo com fome, dá um jeito de dar comida para ele. Entendeu? Amar porque amar é uma atitude, não é uma atitude comportamental, sabe? Não é uma coisa de afeição, de como eu amo a minha esposa. Não, você pode olhar para alguém e entender que ela está precisando de alguma coisa e ajudar. O amor é isso. Então procura fazer isso e procura entender que acima de você existe alguém que é Deus, que quer ter um contato com você, que fez você para andar com Ele, porque Deus nos criou para um relacionamento com Ele. Como eu disse, sem querer ser redundante, você só vai ser feliz se buscar essa comunhão, esse relacionamento com Deus. Sem isso aí não tem jeito. Pode ter mulher bonita, pode ter homem bonito, pode ter dinheiro, pode ter as melhores drogas, isso vai te trazer um prazer momentâneo. Dinheiro vai trazer só um conforto, mas acabou o dinheiro, acabou o conforto. Agora, felicidade a gente só encontra em Deus. Então busca esse contato com Deus, como a gente já falou antes, busca do teu jeito, tá? Com certeza Deus vai orientar você. Pois é, alegrias é diferente de felicidade. Né? Com certeza. Então, para finalizar, eu aproveito o gancho do Jorge, porque vocês vão entender porque eu estou falando que eu vou aproveitar, viu, Jorge? O teu gancho, porque me senti no coração de deixar uma palavra para finalizar aqui, tá? Por favor. Então, vou ler aqui para vocês. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, que o Jorge falou. Perfeito. Né? Perfeito. É o Salmo presente. É o Salmo 1º, né? Salmo de número 1º. Ele diz assim: isso. Bem-aventurado o homem. Ele decorou tudo. Né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha aí. Ímpio é aquele indivíduo que não quer saber de Deus, que comete impiedade. Que não anda segundo, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? E nem se detém no caminho dos pecadores. Aí o versículo diz: antes tem o seu prazer na lei de Deus, e medita nele de dia e de noite. E o resultado disso, ele depois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, tudo que faz, e cuja folha não cai, e tudo que faz prospera. Está lá no Salmo 1º, do versículo 1 a 3. Então, o Jorge, ele tá no Fahrenheit lá, ele é um dos livros do Fahrenheit, né? Para quem quer saber mais sobre isso, primeiro episódio do Neopod, a gente fala de distopia, e Fahrenheit, as pessoas, elas absorviam os livros. É isso, tá aí, a felicidade do homem, porque não tem jeito, o homem sem Deus é como um peixe fora d'água, não tem como viver, não tem como sobreviver. Beleza. Eu entendi isso, é por isso que eu larguei tudo, e não toco lá fora, não ganho dinheiro lá fora, poderia até estar ganhando
Hoje eu ganho bem menos do que quando eu não tinha esse encontro com Deus. Mas, como eu disse, maior do que o dinheiro que eu ganhava é a felicidade que eu tenho hoje. Maravilha, entendeu? É isso aí. Pessoal, a gente agradece. Jorge, Pastor Sidney, foi uma honra muito grande ter vocês aqui. Pastor, como eu sempre falo, já é figurinha carimbada aqui na ANEL, já todo mundo conhece ele, vive participa de reuniões internas nossas, enfim. O pastor está sempre com a gente aqui. Obrigado, pastor, de novo, pelo tempo, pelo investido na gente. Foi muito gostosa a conversa. A gente vai ter mais episódios. Eu só tenho que agradecer o convite que foi feito por Jorge, né? Sim, com certeza. E o Jorge nos presenteia com essa sabedoria que ele tem, né? Sim. Com essa memória. É a Bíblia humana. Bíblia humana. É a Bíblia humana. Eu espero ter podido contribuir com... Demais. Eu espero ter podido contribuir com os ouvintes, com os telespectadores. Os telespectadores que a gente vai ver. Eu espero ter contribuído, tá? Contribuiu sim, com certeza. Certo? Com certeza. Eu que agradeço poder compartilhar algumas experiências da nossa vida com esse público seu. Para mim é um prazer muito grande. Estamos à disposição. Caio, para terminar então, bom dia, boa tarde, dia bom, boa noite, dia boa bom, madrugada. dia bom, manhã boa e noite maravilhosa. Dia bom, manhã boa, tarde excelente e uma noite maravilhosa. É isso aí, noite maravilhosa. Valeu, pessoal. A gente se encontra no portal Neo News. Valeu.